Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 31, a parábola do grão de mostarda diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que a maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Amém. Vamos a Deus em oração. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante da Tua palavra e reconhecemos a nossa limitação humana, a nossa incompetência de aprendermos de Ti sem o auxílio do Teu Espírito Santo. Por isso pedimos ao Senhor, rogamos ao Senhor que venha sobre nós uma vez mais. E assim como o Senhor nos instruiu a cantar, nos instruiu a orar, que o Senhor agora nos dê ouvidos para ouvir e aprender da Tua palavra, que ela seja aplicada no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos aí caminhando no Evangelho de Mateus, capítulo 13, que é o capítulo das parábolas, o sermão das parábolas, né? São 7 parábolas ao todo nesse sermão, parábolas essas concernentes ao reino. Por isso nós as chamamos de as parábolas do reino. Aqui são discursos em que Jesus vai sempre iniciar as parábolas, né, dizendo: o reino dos céus é semelhante a... E ele vai fazendo comparações por meio das parábolas. As parábolas são comparações. São exemplos que Jesus usa do cotidiano para ilustrar alguma verdade mais profunda. Ele não quer simplesmente contar uma historinha, mas ele quer revelar algo, só que é algo que apenas aqueles aos quais é dado entender vão alcançar a compreensão dessas parábolas. É o que ele diz exatamente quando explica para os seus discípulos sobre a primeira parábola, a parábola do semeador. Nesse texto que acabamos de ler, Jesus ele segue usando parábolas que tratam de um princípio. E ele usa exemplos muito parecidos, né? A primeira parábola é a parábola do semeador. Está lá dos versos 1 até o 23. Um homem que saiu a semear. A segunda parábola é a parábola do joio e do trigo. Também trata de plantação, de semente. E essa terceira parábola também fala de uma certa semente. E apenas na quarta, que é também que lemos aqui, do fermento, ele muda um pouco do contexto agrícola e vai para o contexto doméstico. A parábola do semeador tinha como propósito mostrar as diferentes reações à palavra de Deus. Então, a semente lançada ali pelo semeador era o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. E os solos eram os corações. A parábola do joio, a semente já representava algo diferente. A boa semente, o trigo, eram os filhos de Deus. E o joio, os filhos do maligno. A palavra tinha como propósito mostrar que o reino avança mesmo em meio à mistura.
Já nas duas parábolas que nós temos hoje, tanto essa primeira parábola do grão de mostarda, quanto a parábola do fermento, nós temos uma correlação entre elas. Correlação que talvez seja até clara, ela salta aos nossos olhos. Porque as duas parábolas, apesar de narrarem cenas diferentes, elas falam de crescimento. E Jesus está mais uma vez comparando o reino dos céus com esses elementos aqui. Jesus primeiro, então, ele descreve um homem que plantou um grão de mostarda, um grão apenas. Nas outras duas, ele tratou de uma semeadura num campo, de uma quantidade maior. Agora ele fala de uma semente, e é um grãozinho de mostarda, né? Uma hortaliça. E o foco dessa parábola está entre o pequeno tamanho do grão de mostarda e a dimensão que ele toma quando cresce, virando uma grande árvore. E já na parábola do fermento, Jesus também descreve uma mulher que mistura um pouquinho de fermento em uma quantidade grande de farinha. Mas mesmo assim, aquele pouquinho de fermento faz o seu efeito naquela farinha. E ainda nos versos 34 e 35 que nós lemos, Jesus, Mateus vai mostrar, né, ele interrompe a sua narrativa das parábolas propriamente ditas, e Mateus vai enfatizar, olha, ele só falava por parábolas, e isso é para se cumprir a profecia. É para se cumprir o que dizem sobre ele as Escrituras. Então eu quero caminhar com os irmãos diante disso e observar aqui 4 verdades que nós podemos aprender com essas duas parábolas, meus irmãos. E o que elas nos revelam sobre o reino de Deus. Por isso quero olhar com vocês hoje nessa perspectiva. O reino que cresce, se transforma e se revela. A primeira grande verdade que eu gostaria de olhar com os irmãos está aí nos primeiros 2 versos, verso 31 e o 32, apenas a primeira parte, quando o texto de Mateus nos diz que Jesus propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual, na verdade, é a menor de todas as sementes. Irmãos, Jesus aqui falando de reino, ele escolhe propositalmente uma imagem simples. Um grão de mostarda. Até coloquei na tela ali, né, o que é um grãozinho de mostarda nas mãos. É muito pequenininho. Quando a gente pensa em reino, só de ouvir a palavra reino, a gente pensa o quê? Em algo grande, né? Uma grande cidade, castelo, um rei, muita gente. A gente pensa em algo suntuoso. Jesus podia ter feito uma parábola usando algo grandioso para falar do seu reino. Mas ele não usou o exemplo do grão de mostarda à toa. Ele queria ensinar algo. Ele queria demonstrar que o reino, ele diz, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a essa pequena sementinha que foi plantada por um homem. E aí você, ou eu, nós nos perguntamos, como assim, Jesus? O reino semelhante a um pequeno grãozinho. Jesus, ele queria nos mostrar algo, ele queria mostrar algo para aquela multidão. Lembra que algumas dessas parábolas eram explicadas para os seus discípulos e outras eram ditas apenas para a multidão. Essa aqui foi dita para a multidão.
Não foi explicada por Jesus, mas ele queria que eles entendessem algo, que o reino dos céus, ele começa pequeno. Ele começa sem chamar atenção. Mas ele começa chamando para a fé. Quando Jesus fala de um reino e compara ele com algo tão minúsculo, é preciso ter fé para entender o que Jesus está falando. É preciso ter fé para acreditar que Jesus está dizendo de algo tão pequeno, chamando isso de reino. Vale lembrar, meus irmãos, que um pouco mais à frente, lá no capítulo 17, versículo 10 de Mateus, Jesus vai usar a fé comparando-a novamente com um grão de mostarda. Dessa vez ele vai comparar não o reino com a fé, né? Mas ele vai, não o reino com o grão de mostarda, mas ele vai comparar em Mateus 17 a fé com um grão de mostarda, dizendo para os discípulos que eles tinham uma fé pequena, mas que se a fé deles fosse do tamanho de um grão de mostarda, eles já conseguiriam dizer para a montanha, passa daqui para lá e ali obedecer. Então, elementos tão pequenos que Jesus usa, mas para demonstrar que algo grandioso pode vir dali. Deus, ele age assim desde o início da história da redenção, meus irmãos. Deus, ele sempre se utilizou de coisas pequenas, improváveis, insignificantes para executar a sua obra. A gente pode olhar para a própria vida, para a própria história de Jesus. Quando ele nasce, como nos narra Lucas lá no capítulo 2, em uma pequena manjedoura. Ele era o rei. Mas o rei desse reino que é semelhante a um grão de mostarda, ele não nasceu nos palácios. Ele nasceu numa estrebaria. Ele foi colocado em uma manjedoura. Ele nasceu humilde, simples. Veja a comparação do reino. Ali naquela simplicidade começava o reino dos céus aqui na terra. Aquele menininho humilde, filho de pais humildes. Na verdade, o pai verdadeiro dele é o próprio Deus glorioso. Mas os seus pais ali, José, o pai adotivo, a sua mãe, uma mulher humilde, simples, de família pobre. Pequeno. Ali começa o reino. Era para isso que Jesus estava apontando. É como Paulo nos fala lá em 1 Coríntios, que Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Não é à toa que Isaías falou, lá no capítulo 53, do servo sofredor, que ele não tinha formosura. Ele não era como o rei Saul, belo. Ou o próprio Davi, que apesar da sua pequena estatura, mas também era um homem de boa aparência. Jesus não chamava atenção. Ele não era ninguém que você olhava para ele e falava, esse aí é um rei. Ninguém. Pelo contrário, cuspiram nele, humilharam. Porque era homem de dores. Mas Jesus queria dizer para os seus discípulos, imagina os seus discípulos, vendo aquele que veio trazer o reino sendo espancado e humilhado numa cruz. Certamente eles tinham que se lembrar disso, o reino de Deus começa como uma sementinha, um grãozinho de mostarda, começa pequeno. Imagina, meus irmãos, os cidadãos daquele reino que Jesus estava falando, se resumiam a 12 apóstolos e alguns outros poucos seguidores. Compare esse reino de Jesus com o Império Romano, que era o grande reino da época, ou com os reinos da Síria, da Babilônia, que existiram outrora, ou o próprio reino de Israel nos dias de Davi, nos dias de Salomão. Na cabeça do povo isso era um reino. Na cabeça de Jesus, Jesus estava mostrando, olha, o reino de Deus é como um grão de mostarda.
Ele começa pequeno. E é isso que Jesus queria ensinar. Jesus queria ensinar que o reino de Deus começa pequeno e por um motivo muito específico, irmãos. Jesus queria deixar claro para aqueles discípulos que o reino de Deus não depende de uma estrutura humana. Ele depende da ação do próprio Deus. Ele não depende de poder humano para se erguer. Ele depende do poder de Deus. Ele não se fundamenta na glória dos homens, na glória visível nessa terra. Ele se fundamenta na glória do Deus invisível, como leu nosso irmão Jonatas lá em Efésios. Irmãos, Deus constrói o seu reino eterno, começando por meio daquilo que o mundo acha insignificante. Se você tiver com a mão cheia de grãozinho de mostarda, caiu um no chão, você fala assim, né? Vai nem fazer diferença, né? Insignificante. Mas Jesus pega uma sementinha, um grãozinho, e fala: o reino de Deus é semelhante a isso aqui. Começa parecendo insignificante. O mundo pode olhar para as coisas de Deus e considerá-las insignificantes, irmãos. Mas é dali que Deus faz grandes coisas. E eu já trago aqui uma aplicação para a nossa vida. A gente nunca, repito, nunca devemos menosprezar as pequenas coisas de Deus. Nunca. Porque para Deus, irmãos, aquilo que hoje é pequeno pode ficar gigante lá no futuro. Uma igreja pequena, um ministério pequeno, simples, uma pessoa simples, uma fé de um novo convertido, ainda em formação. Não podemos desprezar as coisas pequenas. Nas mãos de Deus, Deus pode fazer o impossível com elas. Deus não começa querendo impressionar ninguém. Deus começa o seu reino por meio da fidelidade dos seus discípulos. Aqueles 12 ali, vendo aquele reino pequenininho, tiveram que ter fé para confiar nas palavras de Jesus. E a gente precisa pensar nisso, irmãos. Será que temos confiado? Será que temos confiado na obra de Deus, mesmo quando ela ainda não impressiona ninguém? Mesmo quando ainda ela parece até para nós algo insignificante? O reino de Deus parecia quase invisível. Mas essa invisibilidade não era a ausência de Deus. Muito pelo contrário, era o poder de Deus operando ali. Uma segunda verdade, irmãos, que nós aprendemos na parte B do versículo 32. O reino cresce de forma surpreendente, mas não segundo a lógica dos homens. A parte B diz assim: e crescida, esse pequeno grão de mostarda, é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Irmãos, Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Começa pequeno. Mas Jesus também está dizendo que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda quando ele cresce. Então o reino de Deus também cresce. E a comparação de Jesus é proposital. Os biólogos de hoje em dia talvez diriam que a Bíblia tem erros, porque Jesus está dizendo aqui que o grão de mostarda é o menor grão que existe. E sabe-se hoje que tem grãos aí até menores do que ele. Mas para a cultura da época e para os produtos agrícolas que o povo de Israel tinha em mãos, para eles o grão de mostarda era o menor. E ele era uma hortaliça. A mostarda, né, é uma hortaliça. Mas, irmãos, como está na tela ali, ela cresce. E eu pesquisei, irmãos. Disse que um pé de mostarda de uma
sementinha, de um grãozinho daquele, ele pode atingir de 2,5 metros a 4 metros de altura. Eu, particularmente, nunca vi um. Mas diz que ele pode atingir de 2,5 metros a 4 metros de altura. Apesar de uma hortaliça, como o próprio Jesus diz aqui, ele se faz árvore. E uma árvore tão grande que as aves podem se aninhar nela. De fato, então, no reino das hortaliças, essa árvore da mostarda é a maior de todas. Isso ainda nos dias de hoje. Então, meus irmãos, assim como a mostarda, o crescimento do reino, desse reino que começa pequeno, ele é real, ele é inegável, ele é visível. Ninguém dá nada para a sementinha lá da mostarda, mas quando cresce e começa a virar aquele arbusto gigante, é impossível não notá-la, até as aves dos céus vêm sobre ela. Contudo, meus irmãos, Jesus aqui ele não descreve um reino que cresce em domínio nos moldes dos reinos dessa terra. Os reinos humanos, eles crescem e passam a querer tomar outros reinos para si, e passam a querer dominar sobre outros, e passam a querer demonstrar a sua grandeza. Não é assim o reino dos céus. E sim um reino que cresce em alcance. O reino dos céus, ele continua humilde. Ele continua sendo um reino de pessoas simples. Ele continua sendo um reino de servos. O próprio rei desse reino veio para servir. E ele diz: quem quer ser primeiro, sirva a todos. Esse reino, ele não cresce em opulência, em ostentação. Ele cresce no alcance. Ele cresce na medida em que aqueles 12 se transformaram em 120 lá no cenáculo no dia do Pentecostes, e depois em 3.000 com a descida do Espírito Santo, e depois se espalhou com a diáspora dos judeus por todo o Império Romano, e depois continuou se espalhando pela Europa afora na Idade Média, e depois veio para as Américas na época das navegações, foi para a Índia, foi para a China, e continuou crescendo na época das missões, e veio até nós nos dias de hoje. Esse reino cresce em expansão, ele cresce na medida que ele avança e vai conquistando mais súditos para esse rei. Nós somos um fruto disso, meus irmãos. Ele é aquele reino que Jesus falou, prometeu para os seus discípulos lá em Atos 1:8, que eles seriam as suas testemunhas na Judéia, Samaria, Jerusalém, né? Começa lá pequeno, mas se espalharia, Judéia, Samaria e confins da terra. Esse é o reino de Deus. Ele, nos dias de Jesus, era a sementinha. Hoje, ele já é essa árvore crescida. Ele já criou raízes, ele já espalhou os seus ramos. Aves de todos os lugares já têm se aninhado nesse reino. As aves ali representam justamente isso. O reino vai servindo de abrigo, onde as aves constroem seus ninhos. O reino vai servindo de morada para aqueles que estão desabrigados. Vem se abrigar debaixo das sombras dessa árvore, desse reino. Meus irmãos, nós temos hoje, ainda hoje, muito espaço para esse reino crescer. Se ele é essa grande árvore, que pode chegar até 4 metros, eu creio que ele ainda está lá nos 2,5 metros, ele não chegou na sua plenitude. Nós temos visto nos últimos dias o evangelho avançando na China, na Coreia, no Japão, em países da África, em países do Oriente. Esse reino está em expansão. A sementinha que foi plantada lá em Jerusalém,
lá naquela cruz, debaixo de muita perseguição, ela continua crescendo. E o reino cresce pela palavra que é pregada de forma fiel. O reino cresce pelo testemunho fiel dos súditos desse rei. O reino cresce pela perseverança no sofrimento, quando o reino passa por perseguição. Irmãos, o reino cresce, a árvore cresce, faz sombra, as aves se aninham. Mas não quer dizer que tem conforto nesse reino, não. Jesus não chamou ninguém para ficar ali quietinho, parado nesse reino. Ele nos promete conforto quando esse reino atingir a sua plenitude. Mas, por enquanto, o crescimento, o avanço desse reino, Deus usa os seus súditos para que ele avance. O crescimento do reino não elimina a cruz. Essas promessas de céu na terra, no mau sentido do céu na terra, né? Elas são mentirosas. Céu na terra é só quando vier a nova Jerusalém, que desce dos céus ataviada como uma noiva para o seu esposo. Aí a gente vai viver o céu na terra. Enquanto ela não vem, o reino avança. Nós temos sim abrigo, nós temos sim proteção nesse reino, mas é debaixo de muita luta que esse reino avança. É com muita luta que essa sementinha cresce. E eu trago algumas aplicações para a nossa vida mediante a essa verdade, meus irmãos. Nós não podemos confundir o crescimento do reino com influência política. O reino de Deus está crescendo, a igreja está entrando na política. Irmãos, não confundamos, não é a mesma coisa. O reino crescia muito mais com o sangue dos mártires sendo derramado. E continua crescendo muito mais nos lugares onde a igreja é severamente perseguida. Acontece que o reino até diminui nos lugares onde ele ganha uma certa estabilidade. Por isso que a Europa hoje é chamada, a Europa, um dos berços do cristianismo, onde lá na Idade Média cresceu e avançou, e foi até religião, o cristianismo, religião oficial do império. A Europa hoje é considerada um país pós-cristão. O islamismo cresce lá na Europa. Por quê? Porque atingiu os patamares mais altos e ganhou conforto. Estados Unidos está caminhando para o mesmo caminho. E com muito temor, eu sinto que o Brasil também é o próximo da fila, se Deus não intervir. O evangelho vai perdendo aquele ar, aquele peso, aquela responsabilidade, e vai virando cultura pop, light. Não confundamos o crescimento do reino com a aceitação cultural. Não é isso. Não confundamos o crescimento do reino com sucesso institucional, grandes igrejas, megatemplos, estádios fechados para eventos evangélicos. Isso não quer dizer que o reino está crescendo. O reino, meus irmãos, só cresce quando ele honra a Deus. O reino só cresce quando pessoas são de fato convertidas. O reino só cresce quando de fato Cristo é o rei desse reino. Não é onde homens reinam que o reino de Deus está avançando. A igreja, como parte desse reino, ela cresce quando ela permanece fiel e submissa à palavra de Deus, não quando ela se adapta ao espírito dos seus dias, não quando ela se adapta à cultura. E por isso, eu te pergunto, você deseja que o reino avance de fato, ou que ele se torne cada vez mais confortável? Precisamos refletir sobre isso, meus irmãos. O reino de Deus cresce, mas não é nos moldes dos reinos dos homens. Terceira verdade,
O reino transforma tudo, porque ele age de dentro para fora. A primeira parábola, a parábola do grão de mostarda, mostra um crescimento externo, um crescimento visível. É o grãozinho ali de mostarda que, quando começa a crescer, ele é notado e percebido por todos, até se tornar aquela grande árvore. Na segunda parábola que Jesus conta, emendada com essa, ele fala que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Ele não é semelhante à farinha, tá? Ele é semelhante ao fermento. As mulheres aí sabem muito melhor do que eu como é que é a medida do fermento em proporção à medida de farinha, né? O texto aqui, uma leitura sem uma pesquisa para entender o que está sendo dito aqui, às vezes pode até nos confundir. Às vezes a gente acha que Jesus está falando, não, um pouquinho de fermento em 3 colherinhas, né, de farinha, 3 medidas, mas a medida aqui, a palavra usada no original, é saton, desculpem. Saton. E saton, meus irmãos, era a medida hebraica usada para cereais. Um saton era o equivalente a 13 litros. Então, 3 medidas aqui, são 3 medidas de aproximadamente, esses valores são aproximados, né? Aproximadamente 13 litros de farinha, o que dá aí em torno de 40 litros de farinha. Uma medidazinha, um pouquinho, quer dizer, né, de fermento, foi colocado nessa quantidade grande de farinha. A comparação de Jesus aqui é da imensidão do mundo, mas o que é que vai transformar esse mundo? É um fermento, é um pouquinho, são aqueles poucos discípulos que andavam com ele. É um pouquinho, começa pequeno. Por isso que eu disse, está relacionado aqui essas 2 parábolas, elas falam de crescimento. Porém, aqui um crescimento imperceptível. Ninguém vê o fermento misturado ali no meio da farinha. Ninguém enxerga o fermento ali, mas a ação dele também é inegável. Quando é feita a massa ali, a massa começa a crescer, a gente sabe que é porque tem fermento lá no meio. Se não tivesse, os judeus usavam o pão sem fermento, né? O pão ázimo. Ele não crescia, ele fica um pãozinho mais mochibento. Por quê? Porque não foi colocado ali aquele elementozinho que faz ele crescer. Então, meus irmãos, essa parábola está expressando a incrível força transformadora da palavra do reino. Um teólogo chamado Fritz Rineker é que fez essa reflexão aqui. A parábola do reino fala aqui da palavra do reino, ou seja, como é que o evangelho cresce, se expande como esse fermento aí? Por meio da pregação da palavra do reino. O fermento, irmãos, ele opera de dentro para fora. Assim é a palavra do reino. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Mas Jesus orou ao Pai dizendo assim, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então a gente age no mundo. Nós agimos de dentro para fora. Se a gente for pensar na igreja, a gente não age aqui dentro da igreja, a gente age de dentro para fora, é saindo, é levando o evangelho para onde a gente for. É assim que a palavra do reino opera. Deus primeiro escreve a sua lei no nosso coração, como diz lá em Jeremias capítulo 31, versículo 33. Ele transforma a nossa mente, o nosso entendimento, como diz Romanos 12, versículo 2.
Ele nos faz uma nova criatura. Como diz Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele nos transforma de dentro para fora. E nós, como cidadãos desse reino, também vamos transformando o mundo de dentro para fora. O reino, ele não muda, por assim dizer, as estruturas desse mundo. Ele muda pessoas. E pessoas transformadas é que vão mudar as estruturas desse mundo. Porque o reino, ele se transforma na medida em que ele avança no anúncio da palavra do reino, do evangelho de Cristo. Como aplicação desse ponto, eu te convido a analisar a sua fé, meu irmão. A nossa fé como igreja, como crentes. A nossa fé está sendo apenas confessada da boca para fora? Ou ela está sendo de fato vivida? Nós temos só ouvido a palavra de Deus? Ou nós temos praticado a palavra de Deus? O fermento, se ele não tiver ação, a massa vai ficar invalidada. Ele precisa fazer efeito. E assim como o fermento, o reino não chega e transforma tudo de uma vez. É um processo. O evangelho vem sendo pregado desde que Jesus plantou a igreja nessa terra por meio dos 12 apóstolos. E o evangelho vai crescendo, vai avançando. Assim é o reino. Ele pode até transformar devagarinho. Mas uma coisa é fato, irmãos. Onde o evangelho chega, ele muda as coisas. Para bem ou para mal, mas muda. Ele chega, onde ele chega, ele transforma aquele lugar. Que áreas da nossa vida, meus irmãos, ainda têm resistido à ação desse fermento de Deus? Que áreas da nossa vida nós ainda temos resistido para que Deus nos transforme e nos use como agentes de transformação nesse mundo? Que nós possamos refletir nisso. Onde a graça entra, ela não permanece quieta, assim como o fermento. Ela segue transformando tudo. Ela leveda tudo. E a quarta verdade que eu gostaria de pensar aqui com os irmãos. O reino é revelado por parábolas e discernido pelo coração daqueles aos quais Deus dá discernimento. São os versículos que fecham aqui esse trecho que lemos. É essa pausa que Mateus dá na narrativa para dizer, no verso 34, todas essas coisas, disse Jesus às multidões, por parábolas. E sem parábolas nada lhes dizia. E Mateus diz o motivo disso, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Ele está dizendo, o profeta aqui, que na verdade não era bem um profeta, porque Mateus aqui está citando não Isaías, não Jeremias, não Ezequiel, mas ele está citando o Salmo 78, versículo 2, que diz assim, escutai, povo meu, versículo 1 do Salmo 78, diz assim, escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Aí o versículo 2, abrirei os lábios em parábolas, publicarei enigmas dos tempos antigos. Isso aqui é o salmista falando. Como é que um salmista está sendo associado a um profeta? Isso aqui tem uma explicação histórica. Na cultura judaica, tudo aquilo que era dito por alguém como sendo palavra de Deus, registrado na Bíblia, era considerado uma profecia. Principalmente aquelas que apontavam para um elemento do Messias, que são chamadas aí das profecias messiânicas. Então aqui, o salmista está apontando para Cristo.
e dizendo que ele abriria a boca por parábolas e revelaria coisas dos tempos antigos. Com isso, meus irmãos, a gente precisa entender que a parábola ela não existe para simplificar a nossa vida. Parábola exige interpretação, exige entendimento, exige compreender o que está por trás daquela história. Mas, ao mesmo tempo, as parábolas exigem para discernir o coração dos homens. Uma mesma parábola, ela ilumina o coração dos humildes e ela endurece o coração dos soberbos. O problema não está na parábola, não está na clareza daquilo que Jesus está dizendo. O problema está no coração, nos ouvidos espirituais de quem ouve. É o que Jesus mesmo explicou para os discípulos, quando ele falou a primeira parábola, a parábola do semeador. E aí lá no versículo 10, quando ele começou a explicar a parábola, nós já falamos esse texto aqui, Jesus disse, perguntado pelos seus discípulos, por que eles falam em parábolas? Jesus respondeu, porque a vós, versículo 11, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então a parábola ela faz separação entre quem é de Deus e entre quem não é de Deus. A parábola faz separação entre quem é parte desse reino que cresce e quem é ave que se esconde debaixo das sombras desse rei, desse reino, ou aqueles que ignoram. A parábola ela mostra quem é que foi tocado por esse fermento santo, porque Jesus mesmo vai usar o exemplo do fermento também, para falar assim, ó, cuidado com o fermento dos fariseus. Porque Jesus deixa claro que ele usa o fermento para os dois sentidos. Quando é a palavra de Deus, ela transforma. Mas coisa ruim também, quando entra, transforma, para pior. As parábolas revelam isso. Aplicações práticas aqui para nós. O simples fato de estar na igreja, ouvindo a palavra de Deus, participando da escola bíblica, o simples fato de estar na igreja não implica que nós estamos de fato ouvindo a voz de Deus. Tem igrejas aí lotadas de pessoas que nunca ouviram a voz de Deus, que nunca tiveram de fato seus corações transformados pela palavra de Deus, que não são cidadãos do reino de Deus. Conhecer a palavra e não se submeter a ela é indício de que este que não ouviu, o que ouviu e não entendeu, faz parte daquele povo que Jesus falou, que a eles não é dado conhecer os mistérios de Deus. E aí fica uma pergunta para mim e para você. Nós temos ouvido a palavra de Deus? Ouvido e entendido da forma como Jesus disse? Nós somos esses aos quais é dado conhecer os mistérios de Deus? Quem participa do reino, ouve e entende. Quem é ovelha, ouve a voz do verdadeiro pastor. Eu concluo, meus irmãos, através dessas 4 verdades que nós vimos. Primeiro, o reino de Deus, conforme a parábola do grão de mostarda, começa pequeno. Ele começou pequeno. Ainda hoje, em contextos específicos, ele começa pequeno. É um missionário que chega. É uma família que abre as portas. Ele começa pequeno. Mas a segunda verdade, ele cresce de forma surpreendente. Não na medida dos homens, não nos moldes dos reinos do mundo, mas ele cresce no seu avanço, no avanço da palavra de Deus. E ele, conforme a parábola do fermento, ele transforma.
Ele começa pequeno, ele age de dentro para fora, transformando onde ele chega. E por último, ele se revela, mas apenas aqueles que têm ouvido. Por isso que Jesus, na parábola anterior, ele diz, nas duas anteriores, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, com isso nós podemos perceber que o reino de Deus não segue a lógica do mundo. O reino de Deus, ele avança com poder para a glória eterna. Um dia, esse reino vai ser visto por todos. O rei desse reino, que é Jesus, vai vir de forma gloriosa. Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aqueles que crescem junto com esse reino, a igreja fiel de Cristo, vai estar junto com Ele, glorificando o seu nome. Aqueles que ouvem e entendem essas parábolas, as parábolas do reino. Aqueles que fecham os seus ouvidos, que tapam, que endurecem os seus corações, esses também vão se dobrar, mas com muita tristeza. Como Jesus falou, eles vão para um lugar onde há choro e ranger de dentes. Que o Senhor mesmo nos livre disso. Que Ele continue nos confirmando cada dia mais como cidadãos do reino. Que Ele nos faça cada dia mais confiantes, irmãos, que apesar das nossas falhas, dos nossos erros, nós temos ouvido a voz do bom pastor. Nós temos sido participantes dessa pequena sementinha que começou lá atrás e que hoje virou essa árvore que ainda está crescendo. Porque fomos, misturados ali, sofremos o efeito do fermento da palavra do reino. Que Deus mesmo faça isso nos nossos corações. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Vamos orar? Senhor Deus, Tua palavra é santa. E nós somos chamados a buscar a santidade que vem do Senhor. E foi o Senhor mesmo que disse, orando ao Pai, pedindo, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Diante dessa verdade, Pai, queremos dobrar os nossos corações nesta noite e clamar ao Senhor, para que o Senhor continue abrindo os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua palavra, e para que possamos seguir crescendo junto com esse reino, avançando junto com esse reino. Pai, em nome de Jesus, limpa nosso coração, nossa mente, transforma-nos como esse fermento que age de dentro para fora. Nos faz, Senhor, cada dia mais novas criaturas, criaturas essas feitas para o Teu reino. Nos ajuda, Senhor, que Tua palavra de fato venha nos fazer reconsiderar os nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas escolhas. Se a Tua palavra não nos confrontar, ó Pai, é porque de fato não entendemos o que o Senhor tem a nos dizer. Transforma-nos, Pai. Transforma a Tua igreja, transforma o Teu povo. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus,
o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e ternas consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, na nossa igreja, nas outras igrejas, o povo que faz parte desse reino, hoje e sempre. Amém e amém. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus.